Número 3.8.2, tendo pouca força, a igreja anabatista falhou na sua missão de evangelização do mundo. Seria talvez até botar uma interrogação, será que eles falharam? Mas assim, eles ficaram escondidos e não iam para as cidades para pregar o evangelho, né? Então, nesse sentido, que parece que eles falharam. Desde Agostinho, eles ficaram escondidos nas montanhas, tá bom? E eram poucos os anabatistas que apareciam, como Pedro Valdo. A Igreja Católica perseguia e matava, mas não conseguiu matar todos, né? A história confirma que eles sobreviveram. A pregação dos temas anabatistas foi concluída com pertencentes à Igreja Católica e Reformada que se converteram à doutrina anabatista. Mas também vamos compreender, os anabatistas, eles eram camponeses, eles não podiam ter fé, eles não podiam manifestar a fé deles. As pregações deles tinham que ser feitas escondidas, os batismos deles tinham que ser feitas escondidas. No período de Tiatira, só da Igreja Católica, eles morriam. No período, né, dos católicos e dos reformados, ou seja, no período dos reformados, eles morriam também. Foi o caso de Menon Simon e John Smith, dois reformados que se converteram. Em 1536, na Holanda, se converteu à fé anabatista o teólogo católico Menon Simon. Os anabatistas eram grupos que viviam escondidos por cometerem o crime do rebatismo. Menon, por ser holandês, conhecia muitos anabatistas, pois a Holanda era um país um pouco mais tolerante. Menon adotou a fé anabatista e, como grande teólogo formado, levou grande conhecimento aos anabatistas. Seria, por exemplo, imagine um grupo de cristãos hoje que são proibidos de pregar abertamente, de batizar, de ter uma igreja. Imagine um grupo de cristãos assim hoje. Eles não tinham oportunidade de estudar, eles não podiam ir para as faculdades. Então eles viviam só daquele evangelho simples. Esse evangelho simples salva. O evangelho não depende do estudo acadêmico. O estudo acadêmico é bom se ele for feito por cristãos verdadeiros. Por exemplo, existe estudo acadêmico aí hoje que é super nocivo. Estudo feito nas igrejas católicas e reformadas é super nocivo, porque mantém aquele padrão, né, de doutrinas. Prossegue. Os cristãos se envolveram muito, surgiram mais e mais igrejas. Por quê? Era um homem que conhecia muito a Bíblia. Então ele acabou, pense hoje num cristão verdadeiro que estuda em seminário, né, se forma bem em Bíblia e defende a verdadeira doutrina bíblica e de repente encontra um grupo de pessoas, por exemplo, que a maioria seria até analfabeto, poucos saberiam ler, tá ok? Isso era comum naquela época, 1500, poucos sabiam ler. Então acaba que esse que entendia bastante, tanto de leitura, quanto de literatura, quanto de teologia, ele vai ajudar muito. O crescimento, né, então ele saiu da Igreja Católica, né, foi ser anabatista, o crescimento chamou a atenção das autoridades católicas. Carlos V, rei do Sacro Império Romano, eu coloquei sacro porque esse Império Romano não tem nada de santo, né? Os católicos chamavam de sacro porque o Papa era o grande líder dele. Então Carlos V, rei do Sacro Império Romano, ordenou a morte de Menon Simon. A Holanda fazia parte do território do Sacro Império Romano, porém era uma área menos desenvolvida. Os cristãos puderam se refugiar nessa região por séculos. Bom, ele acabou sendo morto, né? Não, desculpe, Menon Simon, ele continuou pregando escondido. Esse é o período do qual Jesus avisou que a noite viria quando ninguém poderia pregar. Ele disse: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Essa noite começou a passar com a proibição de molestar qualquer um devido à sua fé. A briga entre protestantes e católicos era muito grande. Todo país católico perseguia os protestantes. Todo país protestante perseguia os católicos. Com a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa, ficou decidido que não haveria mais perseguição por diferença de fé. Os anabatistas agradeceram.